As novas descobertas aqui na Igreja do Santo Sepulcro ocorreram durante uma recente restauração ao redor do túmulo de Jesus. Sob as antigas pedras de Jerusalém, escondida no próprio coração da fé cristã, uma revelação impressionante veio à luz. Arqueólogos, guiados pela cuidadosa mão da história, descobriram algo extraordinário sob a Igreja do Santo Sepulcro, o local sagrado que por muito tempo se acreditou ser o túmulo de Jesus Cristo. Mas essa descoberta não é apenas mais um capítulo na história da arqueologia. É um momento que pode reformular a maneira como entendemos a narrativa mais profunda do mundo. No vídeo de hoje, vamos revelar os detalhes dessa descoberta surpreendente, mostrar como ela apoia diretamente a narrativa bíblica e explicar por que essa descoberta é muito mais importante do que a maioria das pessoas imagina. Fique atento porque o que você está prestes a ouvir pode desafiar tudo o que você pensava saber. Tudo começou com um projeto de restauração. Em 2022, teve início sob a Igreja do Santo Sepulcro, um dos locais mais sagrados e visitados do cristianismo, considerado o local do túmulo de Jesus. Uma equipe de arqueólogos liderada pela professora Francesca Stassola, da Universidade Sapienza de Roma, começou a trabalhar na preservação da antiga estrutura da igreja. Mas à medida que escavavam mais fundo, descobriram algo completamente inesperado. Algo que poderia mudar a forma como pensamos sobre este local e potencialmente a própria história da Bíblia. O que encontraram sob o piso da igreja não era apenas mais pedra ou relíquias antigas. Em vez disso, descobriram um jardim de 2000 anos. Este jardim intocado e preservado por milênios continha oliveiras videiras e outras plantas, exatamente o tipo de plantas que teriam crescido na época de Jesus. O solo cuidadosamente preservado sob a igreja durante séculos continha restos de sementes antigas, caroços de azeitona, sementes de uva e outros vestígios de plantas tão perfeitamente preservados que parecia que estavam à espera que alguém os encontrasse. Essas sementes e o pólen encontrados no solo oferecem uma conexão incrível com o passado, um elo tangível com a flora que outrora cercava esta área. O mais impressionante no jardim, porém, é que não se tratava apenas de uma coleção aleatória de plantas. Os canteiros eram organizados e delimitados por muros de pedra. Este não era um jardim selvagem. Tinha sido cultivado intencionalmente. As pessoas que trabalhavam esta terra a tinham moldado, cultivado e zelado. Não era apenas um lugar para cultivar alimentos. Era um espaço que havia sido cuidadosamente planejado, sugerindo que poderia ter tido um significado além de simplesmente fornecer sustento. Mas a descoberta não para por aí. Sob o jardim, os arqueólogos também encontraram túmulos escavados na rocha, talhados diretamente na pedra. Esses túmulos localizados a grandes profundidades oferecem ainda mais pistas sobre as pessoas que ali viveram e a natureza sagrada deste local. Surge então a questão. Este jardim estava ligado a práticas funerárias ou fazia parte de um espaço sagrado maior? E será que esses túmulos encontrados tão perto da igreja poderiam fornecer mais informações sobre o contexto da época de Jesus? Este jardim oculto por tanto tempo, sob a Igreja do Santo Sepulcro, não é apenas uma descoberta arqueológica. É uma ligação direta com o passado, uma lembrança de que a história muitas vezes se encontra sob a superfície à espera de ser descoberta. É um espaço que nos revela algo mais profundo sobre as pessoas que aqui viveram sobre a terra e sobre a natureza sagrada deste lugar. Durante séculos, conhecemos esta igreja como o local do túmulo de Jesus. Mas e se o terreno sob a igreja tiver um significado ainda maior do que imaginávamos? E se ele estiver nos revelando algo sobre a vida das pessoas que acreditavam que viviam, trabalhavam e oravam ali? A descoberta deste jardim não apenas acrescenta uma nova camada à nossa compreensão deste lugar sagrado,
como também pode mudar a forma como vemos a história e a narrativa da própria Bíblia. A descoberta deste antigo jardim sob a Igreja do Santo Sepulcro é muito mais do que uma descoberta arqueológica notável. Oferece confirmação física e direta de um momento crucial na narrativa bíblica. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 41, lemos: Ora, no lugar onde ele foi crucificado, havia um jardim. Durante séculos, essa passagem foi interpretada de diferentes maneiras, e muitos estudiosos debateram se João estava falando metaforicamente ou simbolicamente. O jardim era uma figura de linguagem ou um lugar literal. A recente escavação sob a igreja, no entanto, elimina qualquer dúvida sobre a natureza literal da descrição de João. Este jardim, com suas oliveiras, videiras e outras plantas, não é uma metáfora. É o jardim que João descreveu, um lugar ligado aos eventos históricos e físicos que cercaram a crucificação e o sepultamento de Jesus. A importância desta descoberta não pode ser subestimada. Durante anos, estudiosos que questionaram a veracidade literal de certos aspectos do Evangelho foram obrigados a reconsiderar suas posições. O jardim encontrado sob a igreja não é um local simbólico, nem uma invenção da tradição cristã posterior. Este era o próprio lugar onde, segundo o Evangelho, o corpo de Jesus foi sepultado exatamente como descrito por João, fora da cidade, em um jardim. A descoberta põe fim a um antigo debate nos estudos bíblicos. Os críticos argumentavam há muito tempo que o jardim descrito por João era simplesmente um elemento simbólico, uma metáfora espiritual ou teológica, e não uma localização geográfica literal. Alguns apontaram para a tradição do simbolismo cristão, onde os jardins frequentemente representam a vida, a renovação ou o paraíso, e sugeriram que a referência de João a um jardim era uma escolha artística ou teológica, e não um fato histórico. Mas as evidências físicas descobertas sob a Igreja do Santo Sepulcro provam o contrário. O jardim não é um recurso literário. Trata-se de um local histórico real. Essa descoberta não apenas confirma a narrativa de João, mas também nos lembra como a arqueologia pode servir de ponte entre a fé e a história. O solo sob a Igreja do Santo Sepulcro contém evidências físicas do que o Evangelho descreve: caroços de azeitona, sementes e pólen preservados na terra por séculos. Essa evidência tangível fornece uma ligação concreta com o texto bíblico, acrescentando peso e credibilidade ao relato secular. A importância da descoberta sob a Igreja do Santo Sepulcro vai além do próprio jardim. Ela também aprofunda nossa compreensão do local da crucificação e do sepultamento de Jesus. Em João 19:20, aprendemos que o jardim ficava fora da cidade, um detalhe crucial que se alinha perfeitamente com o contexto histórico da crucificação. Os evangelhos enfatizam repetidamente que Jesus foi crucificado fora dos portões da cidade. Hebreus 13:12, João 19:20, um local que ficava fora dos muros da antiga Jerusalém. Este não era apenas um detalhe aleatório. Possuía significado tanto religioso quanto legal. De acordo com a lei judaica, as execuções eram geralmente realizadas fora da cidade para evitar profanar a sacralidade da própria Jerusalém. A descoberta do jardim e dos túmulos fora das antigas muralhas da cidade é uma confirmação direta da descrição bíblica. O jardim, conforme descrito por João, situa-se precisamente no local onde deveria estar, num lugar que teria sido considerado um cemitério, visto que a antiga Jerusalém possuía cemitérios nos arredores de suas muralhas. Isso é corroborado pela configuração geográfica da antiga Jerusalém, que era fortificada com muralhas que circundavam a cidade propriamente dita. A área ao redor das muralhas teria sido utilizada para sepultamentos, e a localização do jardim sob a igreja coincide com essa realidade histórica. Além disso, a disposição física dos túmulos acrescenta outra camada de confirmação.
Nos evangelhos de Mateus 27, 60 e João 19, 41, lemos que Jesus foi sepultado no túmulo de um homem rico, José de Arimateia. Os túmulos descobertos sob o jardim correspondem perfeitamente a essa descrição. Essas tumbas não foram esculpidas às pressas, nem eram simples sepulturas. Em vez disso, são tumbas escavadas na rocha recentemente que refletem práticas funerárias da elite. Esse projeto corresponde ao tipo de tumba que teria sido oferecida por um indivíduo rico, assim como os evangelhos descrevem José de Arimateia oferecendo seu túmulo para o sepultamento de Jesus. Os túmulos também estão de acordo com os detalhes descritos em Marcos 15, 46, que afirma que Jesus foi sepultado em um túmulo escavado na rocha. Os túmulos escavados na rocha, encontrados sob a igreja, correspondem exatamente a essa descrição. A qualidade da construção desses túmulos é condizente com o que se esperaria de um túmulo usado por uma pessoa abastada da época. Essa conexão entre os túmulos descobertos e a narrativa evangélica de José de Arimateia oferece mais uma importante evidência que liga as descobertas arqueológicas ao relato bíblico. Essas descobertas contribuem significativamente para validar a localização da crucificação e do sepultamento de Jesus. As evidências encontradas sob a Igreja do Santo Sepulcro reforçam a ligação entre os textos sagrados e a realidade física do local. Os túmulos, o jardim e a localização fora das muralhas da cidade correspondem aos detalhes descritos nos evangelhos, confirmando que este é, de fato, o local onde esses eventos que mudaram o mundo ocorreram. Evidências inigualáveis, 6 confirmações do relato bíblico. A importância do jardim e dos túmulos descobertos sob a Igreja do Santo Sepulcro é inestimável. Cada camada de evidências descoberta oferece confirmação irrefutável da narrativa bíblica. Vamos analisar 6 confirmações cruciais, cada uma delas fortalecendo-a. Documentação em favor da precisão dos relatos dos evangelhos. Primeira confirmação. A localização do jardim fora das muralhas de Jerusalém é uma das evidências mais convincentes. Em João 19, 20, somos informados de que Jesus foi crucificado e sepultado em um jardim fora da cidade, um detalhe que prepara o terreno para tudo o que se segue. Os túmulos e o jardim descobertos sob a igreja estão situados exatamente onde deveriam estar, fora das muralhas da cidade antiga. Isso não é coincidência. Não é apenas uma aproximação. É uma correspondência exata com a descrição dada no Evangelho de João, comprovando que este é o local real do sepultamento de Jesus. Segunda confirmação. Os próprios túmulos oferecem uma segunda e poderosa confirmação do relato bíblico. Esses túmulos não são sepulturas comuns, mas túmulos escavados na rocha recentemente. E o que é importante, seu design reflete o tipo de túmulo que teria sido usado por um indivíduo rico. Isso coincide perfeitamente com o Evangelho de Mateus 27, 60, que nos conta que José de Arimateia, um homem rico, providenciou seu próprio túmulo para o sepultamento de Jesus. O fato de esses túmulos serem esculpidos de maneira condizente com as práticas funerárias da elite da época reforça a afirmação bíblica. Não eram túmulos quaisquer. Eram o tipo de túmulos que alguém como José de Arimateia, descrito nos evangelhos, teria oferecido. Terceira confirmação. Os túmulos foram escavados à mão em rocha sólida, não em cavernas naturais, o que é mais uma confirmação do relato bíblico. Marcos 15, 46 descreve o sepultamento de Jesus em um túmulo escavado na rocha. Esse detalhe da construção do túmulo é frequentemente negligenciado, mas possui um significado profundo. Na Jerusalém antiga, era comum que os túmulos fossem esculpidos diretamente na rocha, mas a natureza específica desses túmulos deliberadamente talhados e moldados à mão corresponde exatamente à descrição do Evangelho. A qualidade da construção dos túmulos descobertos sob o jardim
indica o alto status da pessoa para quem foram destinados, e é mais uma prova de que esses túmulos foram projetados exatamente como descrito na Bíblia. Quarta confirmação. Outra confirmação impressionante reside na facilidade de acesso ao jardim. Os evangelhos nos contam que Jesus foi sepultado às pressas devido à proximidade do sábado. Mateus 27, 57 e 60. Marcos 15, 42, 47. A localização do jardim, logo fora das muralhas da cidade, teria sido ideal para um sepultamento rápido. Em uma situação de urgência, um lugar próximo e acessível seria inestimável. Este jardim, com seus canteiros cuidadosamente organizados e a proximidade com a cidade, se encaixa perfeitamente com a urgência do sepultamento de Jesus. Era um local de fácil acesso nos momentos finais e desesperadores antes do sábado, quando o tempo estava se esgotando. Quinta confirmação. A presença de oliveiras e videiras no jardim é um eco direto das imagens usadas no Evangelho de João. Em João 19, 41, o jardim é descrito simplesmente como o lugar onde Jesus foi crucificado. No entanto, a imagem do jardim evoca uma profunda ressonância espiritual. Oliveiras, videiras e outras plantas encontradas neste jardim se alinham com os tipos de flora mencionados em toda a Bíblia, incluindo a oliveira, que possui um significado espiritual particular nas Escrituras. O ramo de oliveira é frequentemente visto como um símbolo de paz e reconciliação, uma metáfora apropriada para a ressurreição, a renovação da vida e a esperança que se seguiu à morte de Jesus. A flora do jardim não é apenas uma curiosidade agrícola. Ela ressoa com os temas presentes no Novo Testamento, oferecendo uma rica camada de conexão espiritual com o local. Sexta confirmação. O soterramento deliberado do jardim pelo imperador Adriano, no século II, fornece uma confirmação única e inesperada da importância do local. Adriano, em 135, procurou apagar todos os vestígios do cristianismo, construindo um templo romano sobre o local da crucificação e sepultamento de Jesus. Ironicamente, sua tentativa de apagar a memória cristã acabou preservando o próprio local que ele tentou eliminar. Os escombros e a construção deixados por Adriano essencialmente selaram o jardim e os túmulos sob a terra, protegendo-os de séculos de desgaste e destruição. Esse ato de supressão pelos romanos inadvertidamente manteve o local sagrado intacto. O fato de esse local ter sido venerado pelos primeiros cristãos, a ponto de Adriano se sentir compelido a cobri-lo, serve como confirmação de que não se tratava apenas de um cemitério, mas de um local de imensa importância religiosa e histórica. Parte 5. Por que essa descoberta é muito mais importante do que qualquer um imagina? Embora essa descoberta possa parecer um achado histórico fascinante, ela é muito mais do que apenas uma curiosidade para arqueólogos ou uma peça intrigante da história antiga. Essa descoberta é uma poderosa comprovação da veracidade da Bíblia. Durante anos, os céticos afirmaram que a Bíblia está repleta de mitos, símbolos e histórias exageradas que não podem ser consideradas como história literal. Mas esta descoberta coloca esses argumentos em uma posição difícil. O jardim é real. Os túmulos são reais? O próprio local onde Jesus foi crucificado e sepultado não é apenas uma abstração teológica ou uma história simbólica. Está fundamentado na história na terra real, em túmulos reais e em plantas reais. Os céticos que há muito argumentam que a Bíblia é uma narrativa simbólica ou uma coleção de mitos, agora precisam confrontar as evidências. Os próprios lugares descritos na Bíblia, o sepultamento de Jesus no jardim, o túmulo de José de Arimateia, o local exato da crucificação, foram descobertos de uma forma que não deixa margem para dúvidas. Para aqueles que questionam a confiabilidade dos relatos dos evangelhos, essa descoberta representa um desafio direto.
Isso nos obriga a confrontar o fato de que a Bíblia não é simplesmente uma coleção de histórias morais ou metáforas. É um documento histórico profundamente enraizado em lugares reais, eventos reais e pessoas reais. O que antes era uma história contada pela fé, agora é confirmado pelo próprio solo da Terra. Essa descoberta também é significativa porque revela uma história que permaneceu oculta por quase 2000 anos. A tentativa deliberada de Adriano de apagar a memória cristã acabou por preservar o local para as gerações futuras. Sua construção, destinada a obliterar a presença do cristianismo em Jerusalém, acabou por protegê-lo para futuras descobertas. Em uma ironia do destino, o próprio esforço para destruir a história cristã acabou por protegê-la. A Igreja do Santo Sepulcro ergue-se agora como um farol no próprio local, onde Jesus foi crucificado e sepultado, um lugar onde fé e história convergem. Esta descoberta sob a Igreja do Santo Sepulcro representa um momento raro e profundo em que arqueologia, história e fé apontam na mesma direção. Oferece provas inegáveis de que os eventos bíblicos, particularmente aqueles que envolvem a crucificação e o sepultamento de Jesus, não são apenas ensinamentos espirituais ou histórias míticas. Estão profundamente enraizados na história real e concreta. Num mundo onde a validade da fé é frequentemente questionada, esta descoberta serve como um lembrete de que o cristianismo não é apenas um conjunto de crenças ou tradições. Está fundamentado na realidade histórica da vida, morte e ressurreição de Jesus. Os lugares descritos na Bíblia não são lendas distantes. São reais e estão à espera de serem descobertos. Ao refletirmos sobre essa descoberta notável, somos lembrados do poder tanto da fé quanto da história. Numa época em que o ceticismo muitas vezes reina, essa descoberta é um chamado para relembrarmos a verdade, uma verdade que resistiu ao teste do tempo e que agora, graças à arqueologia moderna, é confirmada de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Se essa descoberta te emocionou como nos emocionou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo. Vamos continuar compartilhando essa profunda conexão entre fé e história com o mundo.